Muito bem, muito bom estarmos juntos novamente. Nossas saudações especiais para todos que vêm até aqui, que comparecem, que persistem, que perseveram no estudo, no autoconhecimento, na prática do bem. Os três pilares, não apenas desse nosso trabalho, mas da nossa evolução. Evoluímos pelo que conhecemos, evoluímos pelo que nos conhecemos, porque todo conhecimento exterior deve ser remetido ao infinito universo interior. E esse aprendizado, essa transformação interior deve se realizar. Somos deuses, temos inúmeros potenciais dentro de nós. Mas de que adianta termos tantos potenciais se eles não se realizarem? Maravilhoso que assim seja, maravilhoso que assim busquemos, maravilhoso que assim seja para todos nós. Muito bom estarmos aqui. Hoje vamos trazer mais um assunto relevante, um assunto extremamente importante nas nossas vidas. O que acontece? Há uma tendência inercial nas nossas vidas, na nossa condição espiritual. O que é inércia? Inércia é uma lei da física que fala que se algo está de um jeito, tende a continuar, irá continuar. Se algo está parado, permanecerá parado. Se algo está em movimento, permanecerá em movimento, exceto se uma força atuar sobre este algo. Isso acontece sobre um objeto. Se um objeto está em movimento, irá continuar indefinidamente, a não ser que uma força haja sobre ele. Se está parado, vai continuar indefinidamente, a não ser que uma força haja sobre ele. E isso serve para nós. Nós estamos condenados a ser como temos sido, exceto se uma força como a fabulosa força da boa vontade agir sobre nós. Que assim seja, que compreendamos a importância da boa vontade, da boa intenção, para que a nossa vida se transforme. Então, o que fazer? Qual é o ponto fundamental, o ponto de mutação que faz com que algo que tenha sido há muito tempo de uma forma possa deixar de ser? Analisemos nosso dia. Se tivermos uma péssima noite de sono ou de não sono, a tendência do nosso dia é ser ruim, é irmos de mal a pior. O que pode fazer interromper essa tendência do mal nas nossas vidas? Ora, se nós percebermos, quem não se percebe, despeja o mau humor proveniente da má noite nas primeiras pessoas, nas pessoas da sua volta, da sua família. Despejando o mau humor nas pessoas, tende a receber mau humor também. E tendo uma má noite somada ao mau humor da família, vamos para o trânsito com humor ainda pior. E quem vai com um estado de ânimo muito ruim para o trânsito tende fortemente a recolher energias pesadas, xingamentos, conflitos, de forma que chega
ao trabalho assim e a mesma coisa acontece. De forma que ele chega ao final do dia em casa e se vê destruído, sem que nada tenha ocorrido para isso. Apenas a ação inercial do quanto pior, pior. O que interrompe esse ciclo de quanto pior, pior é a autopercepção. Se a pessoa, ainda na cama, percebendo quão ruim foi a noite, souber da lei de inércia e opuser a lei de inércia à ação da vontade, ela falará: ok, tive uma péssima noite de sono, mas ninguém tem nada a ver com isso. Faz uma ação de elevação da sua vibração, e aí sim inicia o seu dia. Veja a importância da receita mais curta, mas uma das mais eficientes de Jesus, quando ele diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Quando nos observamos, quando adquirimos essa preciosa ferramenta da autoobservação, percebemos a nossa má sintonia e atuamos para elevar essa sintonia ruim. Vigiar e orar. A vigília não é uma vigília para punir, não se trata de vigiar e punir, mas de vigiar como autoobservação, com carinho. E da mesma forma a oração não se trata na oração de palavras, na oração decorada, na oração ritual, mas a oração que funciona. Tudo o que elevar o nosso padrão vibracional precisa ser incorporado no nosso arsenal como oração. De forma que abraçar uma árvore será oração, fazer um carinho no cachorro, no gato será oração, respirar profundamente, conscientemente, inspirando luz e expirando sombra será oração. Cantar, dançar, assistir vídeos que coloquem o sorriso no nosso rosto, vídeo de animais brincando, de crianças sorrindo, de flores se abrindo. Precisamos de um arsenal. Ir no banheiro, jogar água no rosto, como quem imagina jogando luz em si mesmo, tomar banho de luz da mesma forma. Muitas são as possibilidades. Todas nós devemos ter claras na nossa mente para acioná-las sempre que necessário. Vigiar e orar para não cairmos em tentação. Hoje, o nosso estudo em O Livro dos Espíritos é sobre o item A Prece. Item do capítulo 2, da parte 3, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Parte 3, capítulo 2, que tem por título A Lei de Adoração. O subitem é a prece. Questão 658. Acompanhe, adquire esse livro, leia, estude conosco e fora daqui. É imprescindível, é um dos grandes livros de sabedoria. Não melhor necessariamente do que a Bíblia ou o Alcorão,
mas bom, os Vedas. Há muitos livros bons, esse é um deles, merece o nosso estudo. Como estamos fazendo aqui, como nós sugerimos que você faça na sua casa. A 658, Kardec pergunta assim: a prece é agradável a Deus? E a resposta vem: a prece é sempre agradável a Deus, principalmente quando sai do coração. Quer dizer, prece só é prece quando sai do coração, senão será mero conjunto de palavras. Não é? Para Deus, continuam os Espíritos, a intenção é tudo, e a prece que sai do coração é sempre preferível à prece que pode ser lida, por mais bela que seja, especialmente se essa prece for lida mais com os lábios do que com o pensamento e o sentimento. Terminam os Espíritos essa primeira pergunta. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Deus não se sensibiliza com a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que essa prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Tudo para o universo interior, nada para a convenção, para a expressão apenas de palavras, apenas social, apenas ritual. Não é? Isso o nosso coração confirma, não é verdade? Pergunta 659. O que caracteriza a prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Louvar a Deus, exaltar sua grandeza, tentar trazer em palavras a sensação de plenitude que temos ao pensar em Deus. Não aquele Deus personagem das religiões, aquele idoso, branco, barbudo, homem, mas o Deus mais próximo da essência que couber no nosso momento evolutivo. Na minha concepção, o limite para a nossa humanidade em geral é conceber Deus como Jesus nos trouxe. Deus é amor. Elevarmos nossa alma, nosso espírito, ao amor mais puro que nós conseguimos conceber, aquele, mais uma vez, exemplificado, demonstrado, ensinado por Jesus. Tudo que fizer essa elevação será maravilhosa prece. Então, é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir. Pedir o quê? Um favor? Pedir dinheiro? Pedir que ganhemos na loteria? Pedirmos que tal pessoa se interesse por nós, pedir para que adquiramos o carro ou a casa que nós queremos, pedir que a maior parte de uma herança venha para nós. O que pedir a Deus? Eu tenho certeza, para mim, cada um avalie de sua parte, que nada devemos pedir
de objetivo, de concreto, como seria extremamente inadequado pedir a um médico que nos receitasse tal ou qual remédio. Se para um profissional, para um ser humano, passível de muitas falhas, como são, inclusive, todos os médicos, seria inadequado pedirmos que nos desse tal ou qual remédio porque precisamos confiar na sua capacidade, assim como pedir que o professor desse tal lição e não desse outras, porque precisamos confiar na capacidade do professor. Se assim é com seres humanos que somos todos tão falhos, quanto mais ao sublime e perfeito médico e professor da criação. Não tem sentido pedirmos isso ou aquilo, porque afinal de contas não sabemos se será realmente bom para nós ganhar na loteria, conseguir um emprego, ter um carro possante. Tudo isso pode ser meio de perdição para nós. Quando Jesus nos ensina, seja feita a vossa vontade, quer dizer que não nos cabe pedir isso ou aquilo. Mas então o que devemos pedir? Na fabulosa oração que sugere que peçamos coragem para mudar o que só nós podemos mudar, paciência para aceitarmos o que nós não podemos mudar e discernimento para separar uma coisa da outra, fica claro na nossa concepção que o que devemos pedir é atitude, coragem, paciência, discernimento, sabedoria. Peçamos atitude, peçamos lucidez, peçamos coragem para compreendermos o que Deus está querendo nos ensinar, do que a vida está querendo nos curar. Porque a mudança não precisa acontecer nos fatos que são trazidos por Deus e que são os mais perfeitos para cada momento de nossa vida. A mudança real precisa estar para nós. Finalmente adquirimos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entender a perfeição do que Deus traz para cada um de nós a cada momento. E por fim, agradecer. A gratidão é ferramenta realmente fundamental de reconhecimento, de comunhão, de luz. Não é? Pergunta 660, a última de hoje, nesse nosso fabuloso estudo da prece. Kardec pergunta assim: a prece torna o ser humano melhor? Nós nos tornamos, afinal de contas, melhores com a prece? Vamos ver a resposta dos Espíritos. Sim, nos tornamos melhores. Porque aquele que reza com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. A prece é uma ajuda que jamais é recusada ao homem, quando pedida com sinceridade, com lucidez, com coragem. Vou usar uma figura muito concreta e talvez até inadequada. Pense você. A Bíblia diz que todo bem vem de Deus. Suponhamos que sejamos todos torneiras e Deus seja a caixa d'água. De que adianta sermos torneiras, termos potenciais tão imensos, se não houver um encanamento ligando nós, a torneira, a Deus, a caixa d'água? De que adianta sermos torneiras sem encanamento que nos ligue à caixa d'água? Não é?
para realizarmos o potencial que existe em nós, para sermos torneiras que jorram água, precisamos de conexão com Deus. Por isso é tão importante a sintonia, por isso é tão importante a prática, qualquer que seja ela, que eleve o nosso padrão vibracional, seja pela conexão com a natureza, seja pela arte, seja pelo diálogo com o alto. Tudo que melhorar nossa vibração é prece. E toda prece que se altera e melhora a nossa vibração é extremamente útil para um dia, para uma vida, para a nossa evolução. Veja se isso não bate com o seu sentimento. Veja se não é absolutamente preciosa a prece para nós. Esses 8 bilhões de encarnados que se estamos aqui é exatamente pela paralisia, é exatamente pela inércia. Nós somos os seres inerciais da criação na Terra. Para sairmos da inércia, precisamos melhorar nossa conexão. Para sermos torneiras que jorram a água viva, o potencial de amor que todos nós trazemos dentro de nós, vós sois deuses e Deus é amor. Precisamos de conexão, precisamos nos perceber o tempo todo, se ao nos abrir, se ao nos propusermos a qualquer ato, palavra, não jorrar luz, é porque a nossa sintonia está baixa e percebendo-nos, estabelecer um encanamento, uma ligação com a caixa d'água e assim jorrar todo o amor que nós temos em potencial para jorrar dentro de nós. Que toda a humanidade, com humildade, seja levada no dia de hoje, no transbordamento desse sentimento, desse aprendizado, desse nosso momento de hoje, a humildade. Sejamos todos conduzidos à humildade de perceber em cada momento a nossa incompletude, a nossa insuficiência, a nossa baixa vibração. E percebidas essa sombra, essa incompletude, essa baixa vibração, essa insuficiência, abramo-nos para a fonte de todo bem, com a boa sintonia, com a prece. Que essa característica, que essa possibilidade inunde toda a vida da humanidade da Terra, todos os nossos dias. Saudação a todos os amigos e que nos encontremos amanhã. Um grande abraço.